Neste vídeo, vamos mostrar como montar circuitos eletrônicos simples, que não requerem o uso de placas de circuito impressos. Para fazer circuitos impressos, são exigidas projetos detalhados, revisões, técnicas específicas, reagentes químicos perigosos e materiais diversos. Podemos usar decalques, tintas especiais, películas ou produtos fotossensíveis, além de processos de planejamento, projeto, detalhamento, de sensibilização e corrosão. Para montar dispositivos em baixa quantidade ou testar a aplicação de circuitos simples, podemos usar as placas protótipo, por exemplo, que permitem fazer ajustes e modificações, mas que não oferecem boa apresentação e nem permitem produção em escala. Ou podemos montar em resinado, em que os componentes são unidos uns aos outros e o conjunto é coberto e isolado com resina isolante. É previsível que estes sejam circuitos mais simples, com menos componentes, menos conexões e menos custo, de modo que possam ser descartados caso apresentem defeitos. Isto porque vamos resinar o conjunto, tornando praticamente impossível recuperar componentes que, mesmo após o defeito, poderiam ser reaproveitados. Na imagem, vemos um circuito que foi resinado, de modo que apenas suas conexões estão acessíveis. Este processo permite realizar montagens robustas, à prova d'água, isoladas e facilmente modulares. Entretanto, tais montagens também são descartáveis, pois não permitem manutenção. Temos que substituir a unidade por outra, caso apresente falha. Daí, estes devem ter baixo custo. Vamos então montar em resinado um circuito simples e com as seguintes características. Possuir 10 componentes, no máximo, sendo estes de baixo custo. Não possuir mais do que um componente que exija dissipação de calor através de um radiador de calor externo. Não exigir mais do que 2 componentes ajustáveis. Não possuir peças móveis expostas e não necessitar de mais do que 10 conexões externas. Atendendo a estes requisitos, podemos montar o conjunto em resinado. Neste exemplo, vamos escolher um circuito simples que possui bem poucos componentes, sendo todos em estado sólido. Um resistor variável ajustável deve ficar exposto, disponível ao operador, assim como um indicador LED deve ficar visível para sinalização visual. Um sensor externo fica fora do resinado, ligado por fios, para operar afastado do resinado em si. Conexões externas do circuito também podem ser feitas por meio de conectores, quando apenas os parafusos e os encaixes dos condutores ou de outro conector que a ele seja ligado ficam expostos. Neste caso, a estanqueidade do dispositivo pode não ser garantida. Neste circuito, não há necessidade de dissipação de calor através de radiador externo. Caso houvesse, este poderia ser usado para prender todo o resinado através de parafuso. Logicamente, antes de efetuar a montagem definitiva dos componentes, temos que testar se nosso produto funciona. Portanto, montamos em protoboard. Montado o circuito, vamos testá-lo e ver se está pronto para ser resinado, seguindo aquilo que foi planejado. Veja que funciona adequadamente. Agora podemos juntar os componentes, para então resinar. Vamos então interligando os componentes, começando pelo maior ou por aquele que apresente o maior número de pernas. Este dará estrutura à montagem. Temos também que ter em vista o tamanho da forma que será usada na resinagem e o posicionamento dos componentes que devem estar parcialmente expostos no resinado, como resistores variáveis, strapes, potenciômetros e indicadores luminosos, como LEDs, lâmpadas ou displays. Veja, depois de montado o conjunto, devemos ajustar os componentes para caberem no resinado, sem haver curto-circuito entre eles, para que os componentes ajustáveis fiquem disponíveis a um operador, para que os indicadores luminosos apareçam e para que os fios ou conexões do circuito fiquem disponíveis após a aplicação da resina.
Temos também que preparar o resinado para receber o suporte metálico que receberá um parafuso de fixação. Feitos os ajustes, testamos novamente o conjunto, o chamado teste antes da resina, para certificar se tudo funciona bem. Afinal, aplicada a resina, esta tendo endurecido, se houver algum problema, já era. Não se salva nenhum componente. Tudo está bem. Podemos aplicar a resina. Uma vez verificado o funcionamento do circuito, vamos ao preparo da resina. Vamos usar massa plástica usada em construção. Ela é barata, de secagem rápida, isolante elétrica e impermeável à água ou umidade. Se bem feita, a resinagem apresenta bom isolamento elétrico e hidráulico, além de boa robustez e, portanto, confiabilidade à montagem. Pode ser montada de forma modular em outros equipamentos e ainda oferecer um bom acabamento final. A massa plástica é feita principalmente de resina de poliéster. Necessita do uso de um líquido catalisador feito de peróxidos orgânicos. Iniciamos aplicando o catalisador à forma que irá receber a resina, de modo que a resina não fique presa na forma. Depois, inicialmente evitando o contato da resina com o catalisador, aplicamos a resina na forma, usando uma chave de fenda separada para esta finalidade. Aplicamos a resina na forma, que não deve ser completamente cheia, pois irá receber a montagem. Aplicamos umas 6 gotas de catalisador e misturamos bem este catalisador na resina, procurando deixar o meio da forma com menos resina e as beiradas com mais resina, para facilitar a inserção da montagem. Devemos limpar a chave de fenda com um pano seco, antes que esta endureça. Também, antes que a resina comece a endurecer, o que ocorre em menos de 5 minutos, gentilmente mergulhamos a montagem na resina em movimentos vibratórios, para que a resina cubra todos os espaços entre os componentes e crie uma superfície o mais regular possível na parte superior. Devemos verificar se os componentes que devem ficar expostos assim estão. A reação química é exotérmica e, portanto, a resina vai aquecer um pouco ao endurecer, podendo chegar a 50 graus centígrados. Quando voltar à temperatura ambiente, estará quase totalmente endurecida. Entretanto, o melhor é aguardar umas 4 a 8 horas para desenformar. Passadas algumas horas, a resina endureceu e agora vamos desenformar a montagem resinada. Como nossa forma é de silicone bem maleável, uma forma de gelo, retiramos a resina rígida, com facilidade, sem que ela tenha aderido à superfície. Podemos aparar as arestas do resinado com uma lima ou com uma micro-retífica, retirando as sobras. Daí, testamos o circuito, já resinado. Parece que funciona bem.
testamos os ajustes. Parece que está tudo certo. Agora é só etiquetar modelo e outros dizeres. A montagem está pronta para a aplicação. Podemos fazer muitas coisas com este dispositivo que pode fazer parte de vários projetos. No próximo vídeo, veremos a aplicação deste módulo resinado em um projeto experimental, em uma configuração modular. Não deixe de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.